Bom dia, na paz do Senhor. Vamos lá, então. Mateus 2. O capítulo de Mateus 2, ele é conhecido como o capítulo da matança dos inocentes, porque é onde tem a ordem de Herodes para matar os menores de 2 anos. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos começar no versículo 1, então. Eu quero chamar a atenção já aqui para esse início. Preste atenção. Se você faz anotações, anote. Se você destaca na sua Bíblia, destaque. Se você faz os dois como eu faço os dois. Mas preste atenção, marque. Quando lemos o capítulo 1, eu falei para marcar alguns pontos, alguns versículos. E agora no 2, a mesma coisa. Mateus 2 e 1. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e aí cumprindo a profecia de Miqueias 5 e 2, o que acontece? Aqui no capítulo 1, Mateus, ele conta isso muitas décadas depois do acontecido, aí, cerca de 7, 8 décadas depois. Na introdução a Mateus, nós vamos falar exatamente de quando que Mateus foi escrito, mas olha só, aqui em Mateus 1, ele não conta, ele não dá detalhes que nós temos lá em Lucas, de José e Maria indo para Belém, lá na manjedoura, não tem esse tipo de detalhe, tá? Então, aqui no 2 de 1, ele fala de forma bem clara, e tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que, então, olha na sua Bíblia o que está escrito, uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verifique se está uns magos, alguns magos, ou se está 3 magos, ou 3 reis magos. Veja a expressão, a quantidade que está, e também a expressão, se é mago, se é sábio, se é rei, o que está escrito, tá bom? Dependendo da versão, vai estar escrito sábios do Oriente, magos do Oriente ou reis magos do Oriente. Mas a expressão do tipo, vamos dizer assim, da pessoa é a mesma. Mas eu quero que você preste atenção na quantidade. Veja só, não tem a quantidade de magos que foi visitar Jesus. Destaque isso e preste atenção. Está escrito. Eu sempre falo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Dizendo, onde está? Então, os magos apareceram, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Então, veja, eles tinham recebido algum sinal. Eles não levantaram um dia e foram para Jerusalém, não. Aí eles respondem, porque a sua estrela vimos no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E convocados todos os principais, os sacerdotes e os escribas do povo, interrogou-lhes sobre onde havia de nascer o rei. Então Herodes queria saber, porque era um concorrente, ele poderia perder espaço, ele poderia perder o cargo dele ali. Era muito sério, ele precisava saber quem era. Versículo 5, e eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Então é a citação de Miqueias 5 e 2. E tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governante, que apacentará o meu povo de Israel. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu deles diligentemente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E os enviou a Belém e disse, ide e perguntai com diligência, ou seja, de forma muito cuidadosa, pelo menino, e quando o encontrarem, me avisem para que eu vá também e o adore. Herodes muito esperto, porque na verdade ele não ia adorar o menino Jesus. Ele queria saber para poder então tomar providências. E tendo eles ouvido o rei, partiram.
E eis que a estrela que eles tinham visto no oriente ia adiante deles, como que guiando, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Preste atenção, a leitura de hoje ela é muito curta, mas é preciso fazer com cuidado para a gente entender. Quando viram a estrela, né, quando a estrela parou, regozijaram-se sobremaneira com muito grande gozo. E entrando na casa, está escrito estábulo? Está escrito estrebaria na Bíblia de vocês? Está escrito casa. Versículo 11. Vejam o que está escrito. Viram o menino com sua mãe Maria e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos que não voltassem para Herodes, partiram para sua terra por um outro caminho. Entendeu? Casa. E isso muito bem, sabe por quê? Porque já era a casa de José e Maria. Tá escrito aqui, Janaína? Não, não tá. Como eu falei, a Bíblia explica a própria Bíblia, é uma leitura progressiva. Eu já li as outras informações dos evangelhos. Nós vamos ler e vamos verificar então por que é que eu sei que aqui era a casa, tá? Então os reis magos não foram visitar Jesus lá na estrebaria, no estábulo, na hospedaria. Não foram lá, senão estaria escrito. Jesus estava com Maria, possivelmente, dá a entender aqui, no colo de Maria. Jerusalém, onde os magos foram encontrar, falaram com Herodes, até Nazaré, daí uns 150, 160 quilômetros, 169, aí dependendo, né, do caminho que se faz aí, da estrada da época. Mas aí vamos considerar 160 quilômetros. 160 quilômetros para os magos andarem, mesmo com montados em animais, não era mais para Jesus estar na manjedoura. Nós vamos ver quanto tempo que José e Maria ficaram em Belém. Já já nós vamos ver que a Bíblia fala. A Bíblia fala quanto tempo que eles ficaram, tá bom? Vamos lá. Então, o que eu quero falar? O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela imagem que nós crescemos com ela, de Jesus na manjedoura, os pastores de Belém ali, José e Maria, Jesus, os pastores de Belém e os magos, os reis magos juntos? Essa imagem não aconteceu, né? Jesus envolto ali nos panos. Não aconteceu essa imagem, essa cena. Primeiro, porque nós lemos ontem já que os pastores lá em Lucas foram visitar Jesus e depois que visitaram Jesus já saíram dando a notícia lá em Belém. Eles não ficaram esperando os reis chegarem lá. Eles visitaram Jesus e saíram, tá? Então aquela imagem que a gente cresce com ela, né, ali dos reis magos com os pastores todos ao redor da manjedoura, ela não aconteceu. Essa imagem foi uma ilustração, tá bom? E aí eles não voltaram então para Jerusalém, porque foram avisados em sonhos para que não voltassem, ou seja, para não dar informação para Herodes. Versículo 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. É o segundo sonho que José tem. E disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. E fique lá até que eu te diga, porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. E tendo-se levantado, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse, do Egito chamei o meu filho, lá em Oséias 11. Versículo 16. Herodes, então, vendo que tinha sido iludido pelos magos, porque passou um tempo, né? Aquele tempo que seria de
Belém, de Jerusalém para Belém, porque para Herodes Jesus estava em Belém. Então, Belém de Jerusalém, dá quanto tempo? 40 quilômetros. Montado em animal, um dia chegava lá, via Jesus e voltava no outro dia para Jerusalém para contar para o rei. Então passou aí poucos dias, pouquíssimos dias. E Herodes viu que os magos não voltaram, falou, me enganaram. E aí o que ele faz? Ficou irado, versículo 16, e ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo, que havia em Belém e em todos os seus termos. Veja que expressão que está aí no versículo 16. Belém e arredores, Belém e redondezas, ou Belém e seus termos, que também significa ali na região de Belém. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, no versículo 16. Que havia em Belém em todos os seus termos, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, olha só, se é para menos de 2 anos, então preste atenção nessa por que é de 2 anos para baixo. Veja que os magos não vieram de perto, vieram de longe, tá? A Bíblia apenas fala do Oriente. Então, Herodes fez um cálculo do tempo que os magos contaram que viram as estrelas e vieram do Oriente para Jerusalém. Então, Herodes fez esse cálculo baseado na conversa que teve com os magos e eles certamente disseram, viajamos a X tempo, a Bíblia não fala. Mais o tempo que Herodes imaginou que os magos foram de Jerusalém para Belém e depois o que seria o retorno. Então ele pegou esse tempo, com certeza aumentou um pouco mais e colocou aí para não ter problema de errar, colocou um pouco mais e colocou então 2 anos, tá? É por conta disso. Ou seja, Jesus não era mais bebezinho. Porque a estrela para os magos, ela só apareceu quando Jesus já tinha nascido. Vamos avançar. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá foi ouvida a voz de grande lamentação, choro e grande pranto. Raquel que chora pelos seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existiu. Nós lemos isso lá em Jeremias 31 e 15. Vocês entendem que todas essas palavras, arredores, redondezas, contornos, termos, Belém e ali, não foi uma matança em toda a terra de Israel. Foi só ali, local, tá bom? Belém, nesse tempo, era uma pequena comunidade, um pequeno lugar, com cerca de 1.000, 2.000 pessoas, não mais que isso. Quantas crianças que tem numa comunidade dessas que atendem ali para menos de 2 anos? Então, há especialistas que falam em muitas crianças. Há especialistas que falam 100 e poucas crianças, 200 crianças. Os especialistas mais fechados, mais ortodoxos, mais duros, falam aí 20, 30 crianças. Tá? Porque foi na comunidade, no local de Belém. Não foi uma matança em todo Israel. É claro que não importa se morreram 100 ou se morreram 20. Morreram. Para a mãe que perde um filho morto desta forma, ou de qualquer forma, é um trauma. E não importa se outra perdeu também ou outras. Importa a dor dela. Então foi uma matança sim. Mas eu estou citando os números apenas para a gente ter uma ideia do que é. Tá? Claro que vamos ouvir coisas assim, 500 crianças. Não foi em todo Israel. A Bíblia está muito clara. E ordenou que fossem mortos todos os meninos da idade de 2 anos abaixo, que havia em Belém e nos seus arredores e nos seus contornos. Tá bom? Vamos para o versículo 19. Morto Herodes. Nós vamos ver nos próximos dias que não foi um Herodes só. Herodes é um título, como faraó, como presidente, como governador. É um título usado pelo Império Romano.
Morto Herodes, então eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Terceiro. No Egito, né? Terceiro sonho de José. Dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então se levantou, tomou o menino, não é mais bebê, tomou o menino e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, teve receio de ir para lá. Mas advertido em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Então, o quarto e último sonho de José, dando direção para onde ele deveria ir. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Por que é que João Batista não foi morto então, se ele tinha nascido 6 meses antes de Jesus, ou seja, a idade dele batia com esse abaixo de 2 anos. A família de João Batista morava nos arredores de Jerusalém. Zacarias e Isabel moravam numa comunidade a 15 quilômetros da cidade, que hoje é a cidade velha de Jerusalém, tá? E que ficava aí, então, distante de Belém, não estava inclusa nos arredores de Belém, mas estava inclusa nos arredores de Jerusalém. Por isso que João Batista não morre na matança dos inocentes. Agora nós estamos indo então para Lucas, capítulo 2, e nós vamos terminar a leitura então do capítulo 2. Ontem nós paramos no versículo 38. Vamos lá, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Vamos lá? Vamos refazer o capítulo 2, então, que nós lemos ontem? Esse versículo, para mim, assim, ele é muito esclarecedor. Acompanhe na sua Bíblia, que eu não vou ler todos os versículos. Versículo 4. Então, nós vimos aqui no capítulo 2 e no versículo 4, Jesus nasceu em Belém, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. Então, Galileia, vamos considerar, para entender mais fácil a geografia, como se fosse um estado, Galileia, né? É uma região, vamos chamar como se fosse um estado, para nós aqui entendermos. Galileia, um estado, então Nazaré pertence lá à Galileia. Belém pertence à Judéia, que é outra região, como se fosse um estado, tá bom? Outra região. Então, no versículo 4, José com Maria saem de Nazaré, que ficava na Galileia, e vão para Belém, que ficava na Judéia. Bom, versículo 4, então, eles estão em Belém. No versículo 15, que nós lemos ontem, Lucas 2 e 15, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram, versículo 16, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Ainda ali, ontem eu falei para marcar esse versículo. Então, no versículo 16, José e Maria estão lá na estrebaria ou no estábulo, com Jesus ainda na manjedoura, ainda enrolado em panos, quando os pastores chegaram para visitar. Porque os pastores estavam exatamente ali ao redor de Belém. Agora, se Belém é uma comunidadezinha de cerca de entre 1.000 e 2.000 pessoas, como eu expliquei no começo, então o pasto das ovelhas não fica longe da estrebaria. Porque a estrebaria não vai ficar no centro da comunidade. A estrebaria é justamente para dar, né, esse abrigo para os animais que estão ali no pasto. Então, eles chegam muito rápido ali até Jesus. Então, no 16, 15 e 16, os pastores visitam Jesus, que ainda está na manjedoura. Versículo 21, 2 e 21 de Lucas, nós lemos
sobre a circuncisão. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Possivelmente, essa circuncisão aconteceu em Belém, porque a Bíblia não relata que eles saíram dali para fazer a circuncisão. Aí nós vamos para o versículo 22. No versículo 22, nós lemos o seguinte: e cumprindo-se os dias da purificação dela, eles então o levaram a Jerusalém. Então, José e Maria vão para Jerusalém para apresentarem ao Senhor os 40 dias. Em Jerusalém, no versículo 22. Aí nós chegamos na leitura de hoje. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, tudo o que? A circuncisão com 8 dias e a apresentação no templo, que era lei, que o primogênito tinha que ser apresentado lá no templo, depois dos 40 dias. Tá? Então, essas duas coisas. E quando acabaram de cumprir tudo, essas duas coisas, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, quando eles chegaram em Nazaré, Jesus tinha quanto tempo? 40 e poucos dias. 40 e poucos dias. Talvez 50, numa viagem mais demorada e mais longa, eram 130 quilômetros de Jerusalém para 150 quilômetros, 150, 160 quilômetros de Jerusalém para Nazaré. Então, pode ser que levou dias, uma semana, a Bíblia não fala quanto tempo, mas ali, montados no animal, com Maria já tinha passado a chamada quarentena, puerpério, Jesus bebezinho, sacolejando ali no animal, foram então de volta para a sua cidade de Nazaré. E então os magos que Mateus cita, só Mateus fala dos magos, eles não foram para Belém. Os magos foram para Nazaré. Certo? E aí pula-se aqui, Mateus pula todos esses anos, ele não cita os magos, ele não cita indo para o Egito, ele não cita nada disso. E aí vem então, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. E terminados aqueles dias, os dias da festa, que festa era essa? Eram então 7 dias de festas, pegando ali a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que são celebrados até hoje, e a festa das primícias. Regressando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Janaína, como é que os pais não perceberam a falta do filho? Pois é, eles estavam viajando em caravana. Quem já viajou em caravana? Eles estavam viajando em caravana. Fazia-se caravanas das tribos dos vários locais de Israel para irem para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Ficaram 7 dias em Jerusalém, meio que acampados, morando lá, enfim, em vários lugares, como até hoje acontece. Quando os judeus vão para Jerusalém, e como nós também, quando vamos em caravana, enfim, né? Se não foi, sabe como é que é, de ouvir falar. E aí voltaram. Jesus tinha quantos anos? 12. 12 anos é o quê? Adolescente. O que nós chamamos hoje de adolescente. Você consegue manter um menino de 12 anos de mão dada com a mãe todo o tempo? Ainda mais depois de 7 dias em Jerusalém. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. Ou seja, o que significa isso? Pensando, porém, eles que viria de companhia? Como assim? Cada um com os seus amigos. Certamente Maria com as mulheres,
conversando. A história fala que eles iam cantando os salmos, os cânticos dos degraus, lá o Salmo 120 até o 135, que iam para Jerusalém cantando esses salmos, voltavam de Jerusalém cantando esses salmos. Então Maria ali com as mulheres, um pouco conversando, um pouco cantando, um pouco felizes por terem passado 7 dias em Jerusalém, outro tanto cansados da viagem, cansados do tempo, de tudo. José ali com os seus amigos, com os seus primos, porque viajava a família. Então, para os pais, onde está o filho? Que só estava ali junto com os outros amigos, primos da mesma idade, amigos, coleguinhas de Nazaré, viajando juntos em caravana. E com quem que não aconteceu, né, de você acha que o filho está com a mãe, o pai acha que o filho está com a mãe acha que o filho está com o pai? Mas aqui certamente a Bíblia fala, a Bíblia fala exatamente, pensando eles que viria de companhia. Ou seja, eles pensavam que Jesus estava na companhia dos outros do seu grupo, certamente com outros adolescentes da mesma idade, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Então, gente, uma caravana andando a pé, com animais, sim, certamente para as cargas, mas não tinha animal para todo mundo ir montado. Então, era uma viagem lenta, muito delas feito devagar, com calma, demorado. Por quê? Com criança pequena, com animais, com alimento, com uma série de coisas. 160 quilômetros, tá? Então, eles demoraram também um pouco para procurar Jesus ali. Depois que passou 3 dias, né? Andaram um caminho de um dia e aí começaram a procurar por Jesus, porque depois de um dia não viram. Certamente pararam para descansar, para comer, e aí nesse momento junto a cada um com sua família, e Jesus não apareceu. Aí eles começaram a procurar. E aconteceu que 3 dias depois, procurando, o encontraram no templo. Ou seja, procuraram ali no meio da caravana, não encontraram, fizeram um caminho de volta para Jerusalém. Não dá nem para imaginar o que uma mãe e um pai podem sentir nesse momento, sem recursos que nós temos hoje. E encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando, ou seja, conversando ali, discutindo acerca da lei. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fez assim com a gente? Eu e teu pai estávamos ansiosos te procurando. E aí Jesus disse: Por que estavam me procurando? Não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? Eles não entenderam as palavras que Jesus disse. Mas tudo bem. Está ali no versículo 50. Aí 51, e desceu com eles, e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E assim a história, então, avança 18 anos, porque ele está com 12, nos próximos 18 anos, está nesse versículo 51 e 52. E era-lhe submisso. Veja como está na sua Bíblia. E era-lhe sujeito, e era-lhe submisso, por mais 18 anos. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E nos próximos 18 anos, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e com os homens. E assim nós terminamos o capítulo 2 de Lucas. Então, o que nós tiramos de hoje? Imagina Maria. Maria devia estar aqui, quando isso aqui aconteceu, com seus 30 anos. Era uma jovem. Não dá para imaginar, né? Pensa, eu fui agraciada, fui escolhida para ser a mãe de Jesus e agora eu perco Jesus? Tem a questão do filho,
Mas tem a questão da responsabilidade espiritual, porque ela sabia que ele era especial. Ela ainda não sabia o que ele ia passar, mas ela sabia que tinha algo para ele, que ele tinha uma missão. Ela tinha uma responsabilidade diante de Deus. Imagina isso. Não dá para imaginar. Certo? Então, o que a gente tira de hoje? Dessa leitura de hoje. Mateus 2. Primeiro, aquela imagem que a gente tem de Natal com os reis magos e os pastores ao redor da manjedoura não é real. É distante da realidade. Não aconteceu isso. Em Jesus, em Belém, quando ele ainda estava na manjedoura, junto com os pastores, porque a estrela apareceu tanto para um como para o outro. A estrela apareceu para os magos quando Jesus nasceu. Não apareceu quando Maria ainda estava grávida, não, apareceu quando ele nasceu. Então, até eles saírem de onde eles estavam e irem para Jerusalém, passou um tempo, e nesse tempo passou mais do que os 40 e poucos dias. Então, Jesus ficou quanto tempo em Belém? 40 dias. Jesus, José e Maria ficaram 40 dias em Belém. Porque quando passou os 40 dias, eles foram para Jerusalém para apresentar Jesus no templo. Então, amanhã nós continuamos a leitura do Novo Testamento em ordem cronológica também. E estamos encerrando. Que Deus abençoe, que Deus recompense